Agora vamos falar do Atlético. Ontem o Atlético reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva do diretor técnico Paulo Autuori. Monique Vilela, uma das coisas que ele falou é que a constante troca de treinador acabou atrapalhando o time, né, Monique? Semana de muito trabalho no CT do Caju e aqui na Arena de muita conversa com a gente. Afinal de contas, depois de um certo tempo, mais de 70 dias de trabalho, pela primeira vez, Paulo Autuori, diretor técnico, conversou com a gente. Falou sobre vários assuntos, mais de 1 hora e 45 minutos de entrevista. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. E diante de tantos assuntos e de tantos fatos, algo bem importante que eu acabei separando aqui para vocês, viu, que chama a atenção. Autuori admitiu que a troca de comando técnico do Atlético por 4 vezes na temporada, sim, influenciou e demais no desempenho do time que agora briga contra o rebaixamento. Posso te responder de algumas maneiras e de maneira especialmente muito clara. Eu não sei se fizeram a mesma pergunta em relação à falta de experiência, por exemplo, do Felipe Luiz, que chegou no Flamengo agora. Isso é uma visão que se tem. Certamente, se ele não tivesse ganhado os jogos, iam colocar essa situação. Então, o Lúcio, para mim, dentro daquilo que era no momento do clube, é um treinador que, como jogador, se identifica completamente ao clube, conhece o clube, e uma mudança naquele momento não permitiria trazer alguém que não tivesse minimamente a ideia do que é o futebol brasileiro, ou se fosse brasileiro, que se permitisse em tão pouco tempo entender melhor o clube. Pergunta da Monique Vilela, da CNT. Oi, Paulo, Tudo boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você até já falou um pouco da questão de mudanças, de trocas de técnico, que isso influenciou muito na temporada. Diante de tudo isso, de todas essas mudanças de estilo de jogo, às vezes também mudanças em todo o elenco, teve até um afastamento do Nicão, depois ele voltou. Você entende que esse elenco, você sente que esse grupo ainda está comprometido na meta de fugir das últimas colocações? Há uma concentração desses jogadores, há atitude desses atletas, há disposição do elenco de brigar nesse momento contra as últimas colocações? Excelente, porque você vai me dar a oportunidade de dizer o seguinte: todos nós vivemos de tendências. E quando eu respondi a pergunta anterior, de que nós queremos estagnar essa tendência de troca de treinadores, o dia a dia nos dá sinais claros. O dia a dia nos dá sinais evidentes. E quando você tem esses sinais positivos no dia a dia, que não tem a ver apenas com os resultados, geram uma tendência que não dá garantia alguma, diga-se de passagem. E quando você tem sinais que não são negativos, que são negativos, geram uma tendência negativa. Eu já vi muitos momentos de boas equipes com um dia a dia dando sinais negativos. E apenas houve desdém e descaso para com esses sinais. Então, vejo sim, e hoje, mais do que nunca, em relação àquilo que foi o dia de treino da equipe, tenho mais certeza que esses sinais estão aparecendo. Depois, como muitas vezes interessa, e vejo, outro dia até sorri, falei, o Atlético está no último lugar no segundo turno. Então esqueceram de avisar o Botafogo que foi campeão do primeiro turno e não comemorou. Cara. Vamos avisar eles, vamos comemorar. Uma coisa é ser e outra é estar. Você está entendendo? Dentro dessa perspectiva, se o campeonato terminasse hoje, se terminasse hoje, nós estaríamos tranquilos e com 2 jogos ainda de lambuja para jogar, entende? Outra coisa que eu falo para você, alguns de vocês já testemunharam campanhas vitoriosas de clube. Eu já tive o prazer de participar de algumas campanhas vitoriosas. E quando eu chego e penso, cara, faltam 9 jogos para a gente conseguir ser campeão. É um mundo. É um mundo de tempo. Entende? Quando hoje nos faltam 9 jogos para terminar o segundo turno e temos ainda 2 jogos para fazer em atraso, eu falo
Parece que, 9 jogos termina amanhã já, ou seja, na próxima rodada. Entende? Então, é preciso ter discernimento e clarividência, é preciso entender aquilo que é o futebol, né? É preciso não entrar nesse dramatismo, que é uma coisa absurda que eu vejo dentro do futebol. Um jogo de futebol está terminando, drama dos últimos momentos. Bem, se eu fosse falar que é drama os últimos momentos de um jogo, ou uma derrota, ou um mau momento, o que eu vou falar o que foi a pandemia? Se eu falar que for tragédia, que termo eu vou utilizar para aquilo que está acontecendo na Ucrânia há 1 ano e pouco e no momento do... Futebol é vida. E essa visão de que eu estou falando de futebol, eu estou falando de vida. Porque, para mim, futebol é vida. Sempre encarei dessa maneira. Está certo? E encaro com confiança, com humildade, para entender que todos nós somos passíveis de bons e de maus momentos. Uma coisa são opiniões e outras são fatos. Né? Então, dentro dessa perspectiva, temos que assumir que estamos fazendo uma época. Se eu falo época, desculpa, que em Portugal se fala muito isso, eu ainda mantenho isso. Estamos disputando um ano em que a equipe não está a corresponder às expectativas, é fato. Você está me entendendo? É fato. E não há como negar isso. Agora, dentro dessa ideia, nós temos claramente a lucidez e a clarividência para entender que o nosso dia a dia nos traz alguma confiança naquilo que nós temos para fazer. E vamos animados e confiantes para isso. E, a falar em animação e confiança, até porque foram 4 anos que eu passei nessa instituição e sempre vivi momentos extremamente importantes e vitoriosos junto com a nossa torcida. E eu sei que quando isso ocorre, essa reciprocidade, que ao fim e ao cabo é a beleza do futebol, é o que faz a paixão no futebol, equipe e público, se torna muito difícil, qualquer adversário pisar e jogar dentro dessa arena. E nós temos que resgatar isso. E cabe a nós, como equipe, trazer a torcida ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando, praticando um bom futebol, mas, acima de tudo, um futebol competitivo, olhar na baliza do adversário e com ganas de fazer gol, mas a mesma gana de não sofrer, porque aqui dentro sempre foi muito complicado o adversário pensar em fazer gol, mas vinha extremamente preocupado em não sofrê-los, porque sempre fazia. Então, tenho sim a análise muito clara de que não estamos fazendo uma campanha boa. Falei em tendência, e vocês podem me trazer, e com todo o direito de me trazer, quando você fala em tendência, está a haver uma tendência aí de resultados negativos. Exatamente. Então, quando eu falei que o nosso objetivo é estagnar, para reverter essa ideia de mudança de treinadores, falo mesmo, cara. A nossa ideia é estagnar isso imediatamente no próximo jogo, sabendo que ele não é o definitivo, e reverter isso de uma maneira clara nos próximos jogos que vamos ter. E já temos, claro, os blocos desses jogos. E já temos uma ideia daquilo que necessitamos fazer internamente. Já estamos a falar diariamente sobre isso. Paulo Autuori foi sincero nas respostas, também um pouco longo, a gente conhece, né, a estrutura e a dinâmica, como ele gosta de conversar e falar com a gente. E também confirmou algo bem importante, viu, Osmar? Que Fernandinho, o volante que está machucado, sofreu uma lesão gravíssima muscular, teve até que passar por cirurgia, isso mesmo, já tem um pré-acordo para 2025 com o Atlético. Claro, dependendo se ele, Fernandinho, vai querer jogar com a camisa atleticana ano que vem. Ele que já tem 39 anos e ainda está decidindo, né, sobre parar ou não
nessa profissão de jogador de futebol. E o retorno dele gradativo, né, como a gente sabe, como realmente vai ser diante de uma lesão tão grave. Enfim, palavras importantes de Paulo Autuori, que ao longo da entrevista conversou bastante com a gente e garantiu que sim, o Atlético tem forças para brigar contra o rebaixamento. Obrigado, Monique Vilela. Só lembrando, né, que uma das mudanças promovidas pelo Atlético, a saída do Varini, a contratação do Lúcio, obviamente que teve também a participação do Paulo Autuori, do coordenador técnico. Eu acompanhei boa parte da entrevista ontem, sinceramente não gostei. Eu acho que o Paulo Autuori, na entrevista coletiva de ontem, ficou com muita filosofia e poucos esclarecimentos. O que a torcida do Atlético quer ver nesse momento é algo mais direto. É saber, por exemplo, por que não contratou na janela de transferência, por que não trouxe um zagueiro de qualidade, sendo que tem dinheiro em caixa para fazê-lo. Então, isso que a torcida quer saber. Ficou muito lero-lero, muita enrolação do coordenador técnico Paulo Autuori. Eu realmente não sei, não gostei muito da entrevista. Eu acho que o Paulo Autuori foi um grande profissional do futebol, conhece bem o futebol, mas poderia ter sido mais direto nas respostas, poderia ter sido mais respondido justamente aquilo que a torcida quer saber. Porque sim, o Atlético está correndo o risco de rebaixamento. O Atlético está bem próximo da zona do rebaixamento. Então, é hora sim de ligar o sinal de alerta.